Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez estamos pedindo licença aos companheiros e irmãos para entrar nos lares de vocês hoje com um programa especial de Páscoa. E que nesse domingo estamos comemorando esse dia que é o significado da ressurreição de Jesus. Então nós vamos hoje fazer os comentários a respeito dessa passagem que está em Lucas. Convidadas aqui para fazer os comentários, temos a nossa querida Maria Antônia, nossa querida Marilza, e vamos ler, como de sempre, uma página do nosso Minutos de Sabedoria. Sempre é o acaso. Sempre é o acaso, que já abrimos e eu marquei. Porque se refere, inclusive, ao tema que nós vamos hoje aqui abordar, que é a Páscoa. Bom, a mensagem é a 64. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de que Jesus foi o condenado e Herodes foi o vencedor momentâneo. Mas responda, qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor? A mensagem se encaixa dentro do tema que iremos abordar aqui num programa especial, o programa de Páscoa. E agora, meus irmãos, vamos juntos, como sempre, elevar os nossos pensamentos a Jesus, à espiritualidade amiga, para estudarmos sempre a mensagem trazida por Ele, os momentos vividos por Ele aqui, por esse Espírito puro, quando num corpo trouxe o exemplo do amor, da dedicação incondicional aos seus irmãos menores, que somos nós. Assim, estamos agradecidos pela vinda de Jesus, trazendo o seu Evangelho, a Boa Nova, para que pudéssemos, assim, buscar a nossa libertação. Porque ainda lutamos, prisioneiros que somos, de nossos vícios, mau hábitos e paixões. Assim que podemos hoje, através do estudo e dos comentários, levar também aos companheiros que nos assistem os esclarecimentos verdadeiros pelo significado da Páscoa, que nós muitos comemoramos e não sabemos o significado profundo da ressurreição do Cristo. Assim, com as bênçãos dele, com as bênçãos da espiritualidade e, acima de tudo e de todos, com as bênçãos de Deus, vamos dar por iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos e irmãos, mais uma vez com o programa Espírita, Amor e Caridade, hoje abordando, Estamos aí na semana da Páscoa e no domingo de Páscoa. E nós vamos ler a passagem que está lá em Lucas para abrirmos os nossos comentários, Com certeza as nossas pesquisadoras estão aí
prontas para nos explicar, né, o significado simbólico que nós sabemos, né? Muito simbolismo da Páscoa. Mas esta passagem, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 15 e 16. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Isso Jesus falando para os seus apóstolos. Porque vos declaro que a não tornarei a comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. Bom, isso é o que está lá no Evangelho de Lucas. Não é? Mas hoje nós temos um significado diferente, né, Marilza? A época de Jesus, quando ele, reunidos ali com seus discípulos e futuros apóstolos, tinha um significado. Porque nós sabemos, não é, que os judeus já comemoravam a Páscoa. Mas eu vou deixar os comentários para vocês, para saber qual o motivo que os judeus, os hebreus, comemoravam o dia, ou domingo de Páscoa. Então vamos começar aí pela Marilza. Pois é, nós trouxemos para o nosso entendimento, né, que a Páscoa era comemorado há mais de 3.000 anos pelos judeus, né? Ele vem do hebraico a palavra Páscoa, que quer dizer passage. Quer dizer, e do grego, né? Do grego Pásca e do latim Páscoa, que para o português transformou-se em Páscoa, que quer dizer que ele é passar por cima. É esse o significado da palavra Páscoa. Passar por cima ou por alto. Quer dizer que para o povo hebreu, há mais de 1.400 anos antes de Cristo, comemorava a libertação do cativeiro do povo hebreu para dos egípcios. Então, era a festa da libertação, a Páscoa. E naquela época não havia uma data certa. A data da Páscoa que nós conhecemos hoje vem através do Concílio de Nicéia, em 325, que foi estabelecido um calendário para a comemoração da Páscoa. Mas a Páscoa dos hebreus era totalmente diferente da Páscoa do cristão. Quer dizer, vamos ampliar o conceito de cristão, porque cristão é todo aquele que segue os ensinamentos do Cristo. Então, a Páscoa que a Igreja Romana e Católica trabalha ou cultua é totalmente diferente da Páscoa inicial. Porque havia... Quando Jesus chegou, já havia a Sim, comemoração já havia. da Páscoa. Porque os hebreus, quando Moisés recebe as 10 leis, e uma delas é que toda casa que tivesse o sangue do cordeiro marcado na porta, aquela casa estaria protegida de uma enfermidade que acometeria os primogênitos. No Egito, isso. Não é isso. Aí, quando o povo ainda era escravo dos egípcios. Aí Moisés passa essa informação. E aí o que acontece? Toda a família hebreia pegava o cordeiro e passava dias alimentando esse cordeiro. O cordeiro brincava com as crianças e criava aqueles laços, né, com aquele animal que era o símbolo da proteção divina. Quando chegou a época do sacrifício do cordeiro,
determinado, aí era aquele simbolismo, aquela dor profunda das crianças e das pessoas ter que sacrificar aquele animal. Aí eles comiam como fonte de libertação e com o sangue marcava a porta. E a casa dos egípcios, como não seguia a lei mosaica, ficava vulnerável. E realmente veio a enfermidade e matou os primogênitos egípcios. O faraó, consternado, se curvou diante da vontade de Deus e mandou que se libertasse o povo. Então esse é o símbolo da aliança de Deus com o povo egípcio. Com o povo hebreu. Sim, desculpe, com o povo hebreu. Então, a primeira celebração da Páscoa, quer dizer, a festa da libertação, deu-se há 3.500 anos antes de Cristo, conforme nós já colocamos aqui, né? Marca a travessia, né, do povo hebreu do Mar Isso, Vermelho, que aí né? A passagem, já que Isso. Aí a Páscoa católica, conforme a liturgia romana apregoa, traz a presença do sacrifício de Jesus, quer dizer, para o povo cristão. É a última refeição que Jesus faz com os seus apóstolos e os discípulos, na despedida dele, né? Porque ele sabe tudo que iria acontecer, então ele celebra com os seus discípulos e tem todo aquele ritual que a igreja coloca. E quer dizer, a despedida de Jesus, né? Isso é a Páscoa. Para os cristãos, né? Que Jesus coloca-se, né, como o servidor do Deus todo, onipotente e amoroso, fechando um elo de amor de Jesus com todos os seus seguidores, né? Atualmente, a Páscoa não guarda nenhum vínculo com as suas origens. O Jesus, quando ele celebra a Páscoa, que ele divide a refeição com todos, que ele divide a bebida com todos, naquele simbolismo de fraternidade, que ele diz assim: eu vou voltar para o Pai, mas eu estarei com todos vocês, né? Isso e mais tarde a igreja incorpora algumas atividades que não retrata esse momento de celebração do Cristo com as pessoas. Jesus precisa ser lembrado na totalidade do seu amor e não nos ritos, né? Que nós vamos ver mais à frente um pouquinho, né? Não vamos nos antecipar. Antônia, entra aí nos comentários também, né? Então nós observamos que houve, né, uma mudança, né? Aí o significado realmente da Páscoa para os hebreus é um e para os cristãos é outro. Inclusive nós temos aí a Sexta-feira da Paixão, que se relembra, podemos dizer assim, a paixão de Cristo que nós vemos no momento da sua crucificação, né? Que inclusive nós vemos muitas encenações nesse dia. E domingo representa a ressurreição dele, né? Hoje, estou dizendo na atualidade, que ele ressuscitaria 3 dias. E é aquele encontro que nós sabemos, né? Quando Maria de Magdala, junto com outras mulheres, vão até o túmulo lá, né? O sepulcro, e vê que Jesus havia ressuscitado. Então, para nós espíritas, o significado mais profundo desta passagem para nós, Antônia. Então,
Realmente, né? Quando ela chega, o túmulo está vazio e Jesus reaparece em espírito e verdade. A ressuscitação de Jesus, na verdade, é Jesus em espírito que ressurge diante da mulher tão famosa, né? Que ficou para a posteridade, né? Para todos nós, essa história tão bonita, e não só para ela, mas para tantas pessoas que eles veio reaparecendo. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que não é o corpo que renasce. Não aquele corpo Não que o corpo foi crucificado. material, não né? o corpo físico, o corpo material que descansa no túmulo. O que ressurge é o espírito. Jesus surge materializado. Com aquele corpo que Paulo já comentou nas suas cartas, né? Qual? Corpo espiritual. Corpo espiritual, que todos possuem. Tudo. Nessa igualdade da humanidade, né, que a gente aprende, que todos nós temos este corpo espiritual, que nós somos o espírito. Nós não somos o corpo. O corpo é o instrumento do espírito. Então, as pessoas comuns também, ao morrerem, desencarnarem, elas também, ao serem sepultadas, elas também continuam vivas, elas também reaparecerão em espírito, continuarão em espírito. Essa ressuscitação de Jesus, esse ressurgimento de Jesus em espírito, que o que realmente ele é uma lição para todos nós, igualando as criaturas, né? Somos todos espíritos, todos venceremos a morte, todos estaremos vivos após a morte do corpo físico. Então, esse sentido da Páscoa é muito interessante para todos nós, porque é a passagem da morte para a vida. Quer dizer, a morte não acontece. Acontece a morte do corpo, mas o espírito permanece. É atravessar, é esta passagem da morte para a vida que permanece. Aliás, a Páscoa, muito antes de Moisés, já era comemorada quando havia, nos povos antigos, dos hebreus antiquíssimos, já era comemorada quando na passagem do inverno para a primavera. No equinócio. Era considerado... Antes de Moisés. Antes de Moisés, Era muito uma antes. festa. Era uma festa folclórica, muito bonita, onde se comemorava... Nos povos pagãos. Os povos pagãos. Era comemorada essa passagem do inverno para a primavera. Quer dizer, venciam, né, renovava-se a vida. Então, não havia rituais. Era uma comemoração pura. Já quando veio a época de Moisés, e que começou a comemoração por causa de ter o povo se livrado da escravidão do Egito. Marcou aquela data da libertação, né, do povo. As pessoas, equivocadamente, acreditavam que Deus ficava contente com sacrifícios ou com coisas externas, né? Acreditavam naquele momento da humanidade que era necessário coisas exteriores. Então era com vestimentas, sandálias, o modo de se vestir, as ofertas que se faziam. Nós sabemos hoje, não todos nós, de todas as religiões, certamente já todos nós amadurecidos, já entendemos que para Deus as coisas externas não têm importância. As coisas materiais não têm valor. As coisas materiais não fazem sentido. Tem valor para nós. Sim, tem valor Né? para nós, que ainda evoluir. estamos a caminho da evolução. Mas para Deus a importância é a nossa transformação, mas por dentro, a nossa transformação moral. Porque Ele nos fez como as sementes, né? Que elas vêm como sementes, mas que dentro tem o germe,
da transformação, e a semente se transformará em árvore, né? Como o fermento que Jesus coloca na farinha e que faz a farinha crescer, se transformar no pão. Por isso é o símbolo, mostrando o simbolismo, né? No pão ou na semente, mas mostrando que nós temos o fermento do amor de Cristo em nós, já iniciado naturalmente com Moisés, esse mensageiro de Deus que veio trazer, né, as lições, as leis de Deus e trazendo, já preparando o caminho para que Jesus também viesse, já em outra época quando nós já estaríamos, a humanidade já estaria mais evoluída ainda, para entender de outro modo o amor de Deus por nós, o amor de Jesus, a importância dessa transformação. E Jesus já chegou encontrando a Páscoa estabelecida, já era comemorada, e quando Jesus passou desta vida para a eternidade, passaram os cristãos a comemorarem essa Páscoa da ressurreição, da transformação, né? A vida física que acaba, mas que continua a vida espiritual. Essa é o significado Verdadeiro. Não é verdadeiro, né? É Jesus comprovando a imortalidade da alma. Porque todos nós também passaremos, já passamos, não sabemos quantas vezes por esse processo, não é? E com certeza continuaremos ainda a passar por esse processo. Jesus saindo do túmulo foi como nos dissesse: meus filhos, a morte não existe, a vida continua, a vida permanece. Bom, e evocando também o apóstolo Paulo, lá na epístola, se eu não me engano, aos Coríntios, ele diz: bom, se o Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. E agora nós vamos encerrar nosso primeiro bloco. E daqui a pouco retornaremos com os comentários e do segundo bloco, falando a respeito do jejum. Qual o significado desse jejum? Que Jesus, em algumas passagens no seu evangelho, estimulou que os apóstolos praticassem. Jejuassem. Então, daqui a pouco, no segundo bloco. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ziquini. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beira-Linha 318 Beira-Linha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias, de domingo a domingo. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Assim, meus irmãos, retornando ao nosso programa, nós deixamos aí uma questão, né, no ar, em referência à questão desse período da Páscoa, né, em que muitas pessoas buscam fazer jejum, não comendo carne nesse período. Qual o significado
Antônia, não é? Desse ensinamento. Quando foi que começou essa tradição? E qual o significado nesse período, provavelmente se resumiu? Antes era desde a quaresma, né? Que 40 dias. Hoje foi diminuindo, passou para 2 semanas, 1 semana. E se hoje é um dia? É o dia de sexta-feira, normalmente, né? E que se não se alimenta de carne. Qual o significado real disso? Na verdade, são convenções humanas. A humanidade pensa que se hoje não matar, porque se vai comer a carne, vai matar o animal, não é? Então eu não posso matar o animal na sexta-feira santa, né? Mas posso matar o ano inteiro, comer o ano inteiro, o meu irmão animal. Se é assim, eu não posso comer o animal, a carne do animal em época alguma. Não é a gente deixar de fazer alguma coisa naquele dia. Isso está ligado com a purificação espiritual? Exatamente, pois é. Vou ficar purificado. Eu não posso hoje, antigamente, quando eu era criança, os carros não buzinavam na sexta-feira. Tinha várias coisas, né? Que não podiam varrer a casa. Não podiam varrer a coisas, casa. Né? Que a gente respeita, coisas claro, dos antigos, mas nós sabemos que não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus não é que a gente seja bom hoje, um dia no ano, 3 dias no ano, respeite o Cristo, respeite as leis de Deus. As leis de Deus e as leis do Cristo são para serem respeitadas todos os dias de nossas vidas, todas as horas de nossas vidas, todos os minutos de nossas vidas. O jejum não é do que entra pela boca, é do que sai do coração. O jejum das palavras mais, o jejum de ofender o outro, de não perdoar, o jejum do mal. Temos que fazer isto permanentemente, se queremos evoluir, se queremos seguir o Cristo. Por quê? Se o Cristo é o nosso modelo, o que é um modelo? Eu quero uma blusa igualzinho à sua, no mesmo modelo. Se Jesus é um modelo, é para que eu seja como Jesus. Haja do jeito que Jesus agiu. Faça aquilo que Jesus fez. Nos ensinou a fazer. E guia. Para que serve o guia? Para nos guiar. Ele vai adiante de nós e nós o seguimos. Este é o guia. Se Jesus é nosso modelo e guia, vamos fazer como Jesus ensinou. E segui-lo. Sigam-me. Quem está em Cristo, nova criatura é. Se estamos em Cristo, é para segui-lo. Mas não é para seguir um dia do ano. Esse dia é sagrado. Eu não como carne, eu não digo palavrão, eu não faço mal a ninguém. Não. A Páscoa de Jesus é a libertação de todos os dias. Até porque Jesus veio para nos salvar, morreu na cruz para nos salvar. Se ele morreu na cruz, claro que isso aconteceu, mas se nós não fizermos a nossa parte, não estaremos salvos. Então não é que Jesus tenha morrido para nos salvar, ele viveu para nos ensinar o que é certo, a seguir os mandamentos de Deus, da lei de Deus, a segui-lo, a sermos do bem, a sermos irmãos, a sermos fraternos, a amar, a perdoar, a amar como ele amou. Então a Antônia abordou muito bem, Marilza, porque o jejum tem que ser todos os dias, não é verdade? O jejum moral é a gente evitar de fazer o mal, de prejudicar o outro, de ter inveja, ciúme, ganância, cupidez, né? Prepotência, ser egoísta. Esse é o jejum que Jesus se referia. Porque o espírita não faz os rituais, né, da Páscoa, da celebração. Aliás, nenhum ritual, né? Nenhum ritual. Porque nós temos uma consciência da relação da espiritualidade conosco.
Jesus não morreu na cruz. O que foi posto na cruz foi somente o corpo dele. Jesus, a vida inteira, no seu messianato, ele nos ensinou a fraternidade, o amor. Para nós espíritas, todos os dias são santos, porque todos os dias são para reverenciar essa expressão maior de amor. Ninguém nunca na Terra vivenciou um amor maior do que o do Mestre. Todo o trajeto dele, desde a prisão até a morte do seu corpo, foi para exemplificar o amor, para exemplificar que ele ia para o Pai, quer dizer, voltaria aos planos celestes, mas deixaria conosco a imensidão do seu amor. Por isso, para o espírita não tem essas convenções. Para o espírita, toda a nossa vida é pautada dentro da reflexão. Não comer carne, para alguns, não come carne dia nenhum. É o meu caso. Né? Quem come, a doutrina não condena, porque a doutrina é de libertação. Nós somos livres para escolhermos a melhor forma de vida, desde que essa forma de vida não prejudique o nosso semelhante. Não há rituais. E para nós, e eu vou falar isso em particular, eu acho apequenar Jesus diante do que Hollywood faz. É verdade. Hollywood retratando, né, retrata Jesus da pior maneira possível. Isso eu, Marilza, penso nisso. Nada foi passado para o verdadeiro Jesus. Quer dizer, nada foi trazido para nós diante do filme, do que ele realmente foi, do que a mensagem sublime de Jesus. Jesus aparece para Maria, para Madalena. Jesus caminha com aqueles viajantes. Na estrada de Maús. Isso. Jesus aparece para os seus discípulos e pede a Tomé que toque no seu corpo materializado. Ele vem trazer a seguinte mensagem: eu nunca vos deixei sós. Eu permanecerei com vocês até a consumação dos séculos. O que é isso? Até que tudo isso passe. Até que vocês consigam atingir o grau de maturidade para a compreensão da minha mensagem de amor. E conquistem o reino de Deus. E conquistem o reino de Deus. Que é o então, esse Jesus, ele tem que ser sentido todos os dias. E não apenas num calendário criado. Né? Essa postura nossa. E, acima de tudo, saber que a nossa relação de espiritualização, eu vou conceber Deus como Jesus concebeu como sendo Pai, na minha relação diária com Deus e com o próximo. E nessa relação eu vou estreitando os meus laços e a compreensão desse Jesus que está acima de todas essas convenções. Então, meus irmãos, observamos que a visão espírita em relação dessa passagem, né, que nós chamamos a paixão de Cristo, porque entendemos de forma diferente, porque o sacrifício de Jesus foi um amor que ele tem. E quem ama não se sacrifica, simplesmente ama. Então ele fez tudo isso por amor a nós. Então, quem faz alguma coisa por amor a outrem, não se sacrifica, se doa. Então, Jesus se doou, na realidade, para nós. Essa é a nossa visão clara e todo o simbolismo que envolve
as passagens comemorativas, né? Que não só a Páscoa, como o momento de que Jesus retorna, né, ao mundo celeste, de onde ele realmente plana e continua como o Espírito mais puro que Deus nos ofereceu. E trabalhando e declarando isso. Eu trabalho e meu Pai trabalha também. E a Páscoa tem, você vê, não deixa de ter tanto a Páscoa dos hebreus como a Páscoa dos cristãos tem um simbolismo, um significado de libertação. E não deixa de ser. Não deixa de ser, porque é o momento que Jesus se liberta também do corpo físico. E vem nos trazer... não deixa de ser libertação. Juarez, a ideia de nos libertarmos na materialidade, né? Nos libertarmos dos nossos equívocos, dos nossos velhos equívocos. Liberta-te. Isso é a grande mensagem de Jesus, né? O ponto alto da sua mensagem, né? Com o advento da ressurreição de Jesus, quando ele aparece, né? Ele vem nos libertar do jugo da matéria, vem nos libertar de tudo que traz sacrifício, das ilusões da vida, né? Então, como eu falei, o que acontece com as passagens de Jesus como o Natal, que se comemora o nascimento? Existe também dentro disso aí o fator comercial. As pessoas tomam destas passagens, que deveriam ser de reflexões para o cristão, uma reflexão mais profunda, e esquecemos o valor da mensagem, daquele ato praticado por Jesus, que todo ato, toda palavra, todo gesto, todo silêncio do Cristo quer nos dizer uma mensagem profunda para o espírito que somos. Mas o que acontece no mundo dos negócios, do comércio, da indústria? Pega-se esse período e se explora, como se explora no Natal, se explora agora na Páscoa. E por isso que nós vamos já encerrar o nosso segundo bloco. Retornaremos com o nosso terceiro e último bloco. E a nossa querida Marilza pesquisou, não é? Esse costume, essa tradição do doar ovos, né, de chocolate, trocar esse presente. E nós sabemos que as pessoas ficam tão agoniadas às vezes, né? Ficam até tristes, que às vezes não podem adquirir, não é? Os ovos que estão realmente caríssimos aí de chocolate, e se sentem diminuídas por não poderem participar desse gesto. Motivo de tristeza para muitos. Motivo de tristeza para muitos. Ainda mais agora, na época onde há tanto desemprego, né? Não é? Passamos por essa situação. Então você, daqui a pouco, vai nos trazer aí, né, o significado de onde surgiu isso, né? Como? Então daqui a pouco retornaremos ao nosso terceiro e último bloco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas. Utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos,
venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos irmãos, retornando ao nosso programa Espírita Amor e Caridade, hoje com o nosso programa espiritual sobre a Páscoa. Programa especial, né? Não deixa de ser um programa espiritual. E agora nós vamos aqui pedir a Marilza, que ela fez uma pesquisa dessa tradição, de onde surgiu hoje, né? Essa comercialização aí, né? Promoção de chocolates para todos os lados, os mercados, enfim. E as pessoas se sentindo quase obrigadas, né? A comerem chocolate, né? Nesse período aí. Então, Marilza, você que pesquisou isso aí, né? Na visão espírita, que valor, que simbolismo tem isso? O que isso tem a ver com a ressurreição de Jesus, na realidade? Pois é, nós fomos buscar em algumas fontes o símbolo do ovo, né? Da Páscoa, onde há um burburinho, né? do comércio. E o que precisamos trazer é a conscientização, principalmente para as crianças, que é muito melhor doar-se do que dar-se um ovo de Páscoa, que não tem significado. O único significado que tem é do comércio. E precisamos desenvolver nesses corações tão pequeninos a questão de ser doadores de amor e não comedores de chocolate, né? Bom, apesar de ser bom, né, comer chocolate. Como não proíbe-se nada, né, podemos, lógico, na medida da moderação, comprar um ovo de Páscoa, uma caixa de bombons, nada contra. Mas o que precisamos é esclarecer. O ovo é um símbolo muito anterior ao cristianismo, que acontece, conforme nós já falamos, né, para comemorar o equinócio da primavera. Quando a região sai do inverno, né, uma época difícil para a plantação, para a alimentação, e chega a primavera, pegava-se os ovos, esvaziavam-se e davam de presente colorindo. Era uma verdadeira festa. Uma festa com os ovos de galinha de E os Páscoa. invernos por aquela região Muito inverno, rigorosa. né? Então, alegria menos quando 10 vinha- graus, 20 graus, as pessoas Muito ficavam praticamente severo. hibernadas. Chegava a naquele primavera, período. era uma alegria. libertação daquele Isso, daquele frio período, tremendo. né? Realmente. tão E grande. aí nós trouxemos aqui, ó, que o rei Eduardo I da Inglaterra oferecia aos seus súditos, né, na Páscoa, no domingo da Páscoa, ovos banhados a ouro. O Luís XV da França pintava e decorava ovos, quer dizer, ele mandava fazer ovos de madeira, ovos de porcelana, ovos de metal, ovos decorados com pedras preciosas para oferecer aos seus súditos, né? O ovo de chocolate, que não é esse ovo que nós conhecemos hoje, vem dos franceses, que pegavam os ovos, tiravam a clara e a gema, introduzia Quer dizer, ficava só na casquinha e botava o um chocolate. doce, um chocolate, um caramelo, né? Alguma iguaria assim, doce dentro, enfeitavam os ovos por fora e presenciavam. Porque o ovo é o símbolo O símbolo da fertilidade. da fertilidade, né? da vida. Somente que renasce. no século XIX, com a comercialização do cacau, é que passa a ser produzido primeiramente caseiro, né, os ovos, e depois, com o advento da indústria, é que os ovos vão ganhando proporções que nós temos hoje, ovos de todas as espécies. Você vê que foi uma tradição
antiga, Isso, que não se é? manteve. Que foi modificada. E que não tem é? nada O a ver significado com, que com não- a crucificação de Jesus, e nem com a mas ressurreição do nem com a Cristo. É, se Quer dizer, aproveitou, duas coisas distintas. foram incorporados. Foi né? incorporado. incorporou, né? E aí criou-se essa ideia do ovo e aí aproveitou para criar também o coelhinho da Páscoa. é, E aí que- ele É outro simbolismo traz o também. ovinho aí de que- chocolate. E que, assim, algumas crianças falam assim, como que o coelho põe ovo? O coelho não bota ovo. Quer dizer, demonstrando que essas crianças têm muito mais inteligência que muitos adultos. Muitos de É um nós. contrassenso. Já né? vai, Porque a é criança o já vai coelhinho da raciocinando. É. Dá a entender que as coelhas, né, Estão fora, os coelhos. são Então, nós, mamíferos. nós espíritas, verdade. essa doutrina espírita nada condena, né? Assim, Não, não tem absolutamente. nada da gente achar, não pode comer, não é nada disso. Coma-se os seus ovos de Páscoa, como-se, né? O Que o chocolate. coelhinho de Páscoa possa alegrar o domingo de Páscoa das crianças. Que bom, as crianças ficam felizes, mas só queremos deixar claro que ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa, nada tem a ver com O significado real, verdadeiro. da E ressurreição Jesus, de Jesus. né, deixou É. isso claro quando ele nos fala que já não vos chamamos de servo, mas vos chamamos de amigo. Então, que nós, para sermos amigos de Jesus, devemos promover o bem, seguir as suas leis, não é? E não nos deixar contaminar por todas as coisas que são apresentadas pelo mundo externo, né? Já é chegada a hora da gente olhar para dentro da gente, né, para nós nos analisarmos e ver no que precisamos mexer, o que precisa ser mudado para que haja essa transformação que é apregoada, né, na Páscoa, né? Transformação, ressuscitar de dentro de nós mesmos, né, o bem, porque se nós já foi afirmado por Jesus que nós temos Deus em nós, Deus está em nós, em cada um de nós, no nosso irmão, seja ele quem for, Deus está em cada um. Temos que olhar para o outro e ver Deus no outro. E aproveitar, né, Antônia, esses dias para agregar valores à família, né? Isso mesmo. Sem dúvida. Sentar para almoçar, a família junto, partilhar o bem. E nós sabemos que há tantos lares desajustados, que a Páscoa seja verdadeira nessa união, né? De respeito, de ajuda. De Para isso que transformação. Jesus, essa é a verdadeira paixão de Jesus, né? Onde todos os seus amigos sejam companheiros e parceiros. Queridos amigos e irmãos, é o que as nossas irmãs estão comentando. É que nesse domingo, realmente, nos reunamos em família. E, normalmente, as pessoas se reúnem para ceiar, não é? Juntos. Principalmente a comunidade cristã, porque é o momento mais importante e culminante do cristianismo. Porque até ali, com exceção de João, todos os apóstolos haviam negado Jesus. Até quando ele, lá fora do túmulo, se mostra materializado no seu corpo espiritual para Maria Madalena. É interessante ressaltar todas essas passagens, refletir o significado profundo da materialização de Jesus, da ressurreição, mas no corpo espiritual. Tanto é que Maria sai dali, depois daquele diálogo curto, em que ele fala a Maria que levasse até os amigos que estavam lá apavorados, amedrontados, também preocupados de serem também descobertos e crucificados, como o próprio Cristo foi.
E Maria vai levar a notícia, não é verdade? Nós sabemos desta passagem. E bate à porta onde ali se encontravam alguns discípulos de Jesus, assustados. E ela, então, leva o recado. Eu estive com o mestre, com o Rabone. E eles todos se entreolham, né? E ficam assim, se acreditam ou não? Indecisos. A dúvida ainda. Indecisos. Mas, diante deles, tinha um líder, que era Pedro. Então, eles ficaram assim, acreditam ou não acreditam? E houve até um questionamento, por que Jesus haveria de aparecer A Maria. a Maria? Porque sabemos que a mulher, à época de Jesus, né? E ela ainda, por cima, considerada uma pecadora, por que Jesus escolhera ela? Escolheu ela para aparecer. Enfim, houve também entre os apóstolos aquele ciúmes, né? Natural. Mas Pedro, quando questionado, e você, Pedro? Aliás, Filipe, né? E Bartolomeu e aqueles outros que estavam ali. Pedro, e você? O que você acha? Pedro, então, pensativo, respondeu, eu acredito que Jesus ressuscitou, porque ele disse que ressuscitaria no terceiro dia de sua crucificação. Então, a partir dali, nós vemos, e eu neguei, porque ele falou também que eu o negaria por 3 vezes. Mas agora eu acredito, tenho certeza de que tudo que Jesus falou está se cumprindo. E assim nós sabemos também de outra passagem, porque ali não se encontrava, faltava um dos futuros apóstolos, não é? Tomé, Dídimo, gêmeos, que significa, né, em grego. E então, mais tarde, os apóstolos, Pedro, comentam com ele, e ele duvida da ressurreição de Jesus, que se Jesus tivesse ressuscitado. E aí, em outra oportunidade, é quando Jesus realmente, mais uma vez, se materializa para os seus futuros apóstolos e convida Tomé. É uma das passagens mais lindas, para mim, do Evangelho de Jesus. É a comprovação da imortalidade da alma. E nós convidamos para que os nossos ouvintes, nossos telespectadores, leiam o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é muito lindo. Encontrado em 1945, né? Lá ali na cidade próxima ao Egito, né? Do Mar Morto. Muito bem. E o que Jesus faz? Convida o apóstolo que havia duvidado. Não é isso? Venha, Tomé. Venha cá. Toca-me. Para que tu vejas. Ele materializado ali diante dos discípulos, apóstolos, né? E Tomé veio para tocar as chagas ali conforme o corpo de Jesus. E depois do ter tocado-lhe, ele diz assim, lança um desafio para todos nós. Esse desafio permanece vivo. Tomé, Tomé, disse Jesus, bem-aventurados aqueles que não viu e creu. Mas ai daqueles, Tomé, que ainda, mesmo vendo, não queira acreditar. Meus irmãos, está aí o grande desafio. A espiritualidade está por toda parte. A comunicação do mundo espiritual é ininterrupta com o mundo físico. Não precisa ver para crer. Não precisa ver para crer. Então, nós sentimos Jesus através do seu Evangelho. Então, não precisamos ter que tocar em Jesus novamente para acreditar. Ele já demonstrou que a vida é perene. A vida é a continuidade através dessas existências. E ele, como diz na passagem de Lucas, ele só voltaria a estar conosco, ceando no mundo espiritual, gozando depois de conquistarmos a plenitude
da conquista das virtudes. Aí sim, gozaríamos com ele nesse reino da pacificação, o reino do amor que ele exemplificou para todos nós. Então, o significado da Páscoa para nós espírita é essa grande comprovação que Jesus nos trouxe, comprovando que a morte não existe. Jesus venceu o túmulo. Essa é a grande certeza. E o cristianismo é o que ele é hoje, porque Jesus comprovou. Porque senão não haveria condições, mas de se fixar realmente essa certeza. Tanto é também que grande comprovação é no início da divulgação da mensagem cristã. Quantos mártires, quantos experimentaram as arenas sangrentas, sendo devorados pelos leões? E aqueles homens, os primeiros cristãos, entravam naquela arena cantando as glórias de Deus, felizes, porque sabiam que a morte não existia. Tinham fé e a certeza absoluta de que a vida triunfara, que Jesus nos comprovou que a vida venceu a morte. E hoje nós não precisamos, como os primeiros cristãos, dar a sua vida. Hoje nós só precisamos amar o próximo. Só amar o próximo. E estamos encerrando o nosso programa de hoje. Espero que os esclarecimentos que aqui foram dados, né, pesquisados, para entendermos o significado espiritual. Nada contra as comemorações, os chocolates, os jejuns de ingestão de certos alimentos, enfim, nada disso. Mas o mais importante é a gente buscar o ensinamento profundo e sabermos que estamos aqui de passagem, que é o significado da palavra Páscoa. Passagem. Nós também estamos de passagem no corpo físico e vamos nos libertar desse corpo daqui a pouco. Não sabemos quando. Pode ser daqui a 10 minutos, daqui a um dia, um mês, um ano. Mas a certeza é de que retornaremos também ao mundo espiritual. O sentido de ressuscitar é ressurgir. Ressuscitar é ressurgir. Ressurgiremos no mundo espiritual. Ressurgiremos. Jesus ressurgiu. Né? E assim, meus irmãos, Nós espero termos cooperado aí com um programa espírita especial a respeito da passagem, né? Da Páscoa. E para todos, uma feliz Páscoa, que comemoremos junto com os nossos familiares, refletindo de que também nós estamos aqui de passagem. E assim, Marilza vai fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus, por esses ensinamentos, né, que Ele nos trouxe. O exemplo de amor que devemos procurar, exercitar em relação uns com os outros. Queridos amigos que abriram as portas das suas casas para nos receber, que o Divino Cordeiro seja presente em cada lar, que Jesus, na sua infinita bondade, possa receber de nós os nossos melhores sentimentos, que a sua alegria seja a nossa alegria, que o seu amor se transforme num amor incondicional dentro de nós mesmos. Amem, participem, vivam esse amor e essa luz que nos liberta, que nos dá a segurança de um mundo melhor. E que neste domingo, onde se comemora a Páscoa de Jesus, possamos comemorar também a passagem dentro de nós do homem velho, cheio de defeitos, para o homem novo, renovador de si mesmo, um viajante da estrela mais linda, que é encontrar seu amor
nessa grande luz universal. Muita paz, muita luz, muita tranquilidade. Estejam todos com nossos votos de amor e fraternidade. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.